Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sexta live de aquecimento da Maratona Trabalhe com Massagem. Eu sou o professor Marcelo, massoterapeuta há mais de 25 anos e ensino qualquer pessoa a dominar técnicas de massagem para atender com total confiança, sem medo e ter cliente satisfeito, mesmo começando do zero. Muito bem-vindo, pessoal. Hoje vai ser uma live de tira dúvidas para nossa maratona Trabalhe Sua Massagem, Trabalhe com Massagem, que vai começar amanhã, tá, galera? Uma dúvida que todo mundo tem me perguntado é em relação ao horário, tá ok? As aulas vão ficar gravadas, tá? Elas já estão gravadas, então elas vão ser liberadas amanhã e vão ficar disponíveis para você o dia todo, tá? O dia todo, a partir das 8 horas. E aí, às 11 horas da manhã, a gente tem a nossa live de tira dúvidas a respeito dessa aula 1. Então, quem assistiu, tá? Ou quem puder participar da live amanhã, às 11 horas da manhã, é bom que já tenha assistido a nossa aula 1 da Maratona Trabalhe com Massagem. Quem não tiver tempo, não tem problema, porque na terça-feira a gente vai estar se encontrando de novo, tá? Então vai ter tempo ainda depois para tirar dúvidas. Ou pode fazer perguntas no direct para mim lá direto mesmo, sem problema nenhum, tá? Vai ficar salva a aula de amanhã, Luciana? A aula vai ficar disponível até domingo, tá? Então vai ficar disponível até o domingo, vai ficar essa semana inteira que vem, né? Que hoje praticamente é domingo ainda, mas a partir de amanhã até o próximo domingo, todas as aulas vão ficar disponíveis. É lógico, a aula 1 vocês vão ter mais tempo para poder estar acompanhando, que vai ser liberada amanhã às 8 horas da manhã, tá? E vai ficar até a noite. Vai ficar até a noite, até os outros dias, a semana inteira até domingo. Aí só na quarta-feira que a gente libera a aula 2 e na sexta-feira que a gente vai liberar a aula 3, tá bom? Então é isso. Acho que essa é uma pergunta que muita gente estava fazendo e a mesma coisa que a Luciana ali estava perguntando em relação ao horário. Então podem ficar tranquilos que vocês vão poder assistir às aulas tranquilamente amanhã. A questão só dos horários da live, que amanhã, segunda-feira, eu vou estar com vocês às 11 horas, né? E se der, eu entro ainda um pouquinho à noite também, às 9h30 da noite. Já na terça-feira, a gente vai entrar às 9h30 da noite, e aí a gente vai ter uma conversa muito bacana com uma aluna, né? Mostrando um pouquinho para vocês de como ela faz as postagens dela no Instagram, que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade nisso, né? Porque, eu não sei postar, não sei fazer. Ela também não sabia, nunca tinha feito nisso. Começou ali do zero e hoje posta como nunca, assim. Se vocês acompanharam o que ela faz, é até melhor que o meu em termos de massagem. Porque, lógico, que o meu Instagram, ele é direcionado para a questão do ensino, né? Mas se você for trabalhar para atender com massagem, tem que ser uma linguagem diferente. E isso que é importante a gente se atentar, né? E aí ela vai falar um pouquinho para vocês como que ela fez, que aplicativo que ela usa e tudo mais, tá? E na quarta-feira, aí a gente tem também a liberação da aula 2, às 8 horas da manhã, e vai ficar disponível até o domingo que vem. E às 11 horas da manhã a gente tem uma live tira dúvidas a respeito também dessa aula 2. Aí na aula 2 vai ter bastante conteúdo também, na aula 2 tem uma coisa bem bacana, uma coisa mais prática para vocês, então ali eu vou ensinar algo um pouco mais prático, tenho que me segurar aqui para não dar spoiler, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá? E depois na quinta-feira a gente tem mais uma live com uma outra aluna que a gente vai falar sobre massagem em pacientes com câncer, né? Então, existia muita coisa assim, as pessoas têm muito medo às vezes de atender pacientes com câncer, né? Porque será que eu posso atender? Será que a massagem consegue ajudar? E hoje em dia a gente tem muitos artigos científicos já falando, mostrando, provando que
a gente consegue ajudar muito essas pessoas a melhorarem qualidade de vida, melhorar dores. Então vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, discutir, mostrar para que vocês tenham muito mais confiança nessa abordagem. E esse tipo de cliente é um cliente assim que precisa muito desse cuidado. E ele é um cliente assim que com certeza vai consumir do seu serviço de massagem. Vai ser muito bom, tanto para você quanto para ele também. Pode ter certeza disso. Aí, na sexta-feira, a gente libera a aula 3, tá? Vamos liberar a aula 3 para vocês, às 8 horas da manhã. Vai ficar rodando até domingo. Então, tem pouco tempo para assistir a aula 3. Aproveite, se programem, né, na sexta-feira, para assistir pelo menos no sábado ou domingo. Por quê? Virado domingo, né? Meia-noite 23h59, aí ela vai sair do ar, tá? Ela vai sair do ar e vão sair todas as aulas também, tanto a aula 1, 2 e 3. Então elas vão ficar disponíveis até domingo que vem, às 23h59. Antes de encerramento, lógico, né? Na sexta-feira a gente vai ter também uma live de tira dúvidas. Essa aula vai ser à noite, 21h30, então 9h30 da noite a gente vai ter outra aula, que aí vai ter muitas dúvidas, porque aí eu já vou avisando vocês que na sexta-feira, na aula 3, a gente vai explicar um pouquinho melhor como funciona o curso Massoterapeuta de Sucesso, e a gente vai abrir vagas para a turma 7. Então, já estou aqui adiantando para vocês, tá? Por quê? Porque, né, para vocês saberem que vai ter uma oferta para vocês, para quem quer se aprofundar, né? Não gosto muito dessas coisas de mistério, não tem nada, não, vai ter lá, pode ficar tranquilo, vocês vão receber as informações na sexta-feira, tá? Eu não vou falar antes, porque aí eu também não posso, né? O pessoal falou pra gente deixar vocês ligados, esperar lá, para que vocês apareçam lá na aula 3, tá? E depois no sábado a gente vai ter mais uma conversa com uma outra aluna que está trabalhando um pouco mais na questão de massagem em empresas, né, no corporativo, tá? E também trabalhando em eventos. Então é uma coisa bem bacana, que ela vai poder contar um pouquinho para vocês como que ela faz isso, e ela tem lá modelos de contrato, pode mostrar para vocês como que ela conseguiu entrar, e acho que isso vai poder ajudar vocês muito bem a entender um pouco mais, abrir a mente em relação às atuações da massoterapia, né? Então, pouca coisa, mas relatos que eu espero motivar vocês aí a conseguir caminhar com mais tranquilidade, com mais confiança, atender os clientes, né? De uma maneira bem confiante aí com a massagem, tá ok? Tem aqui uma pergunta da Maura Santos. Professor, explica um pouco sobre massagem em pessoas com hérnia de disco. Antigamente, hérnia de disco realmente era uma coisa assim que era um problema, uma dúvida para muita gente, né? Um medo, tá com hérnia de disco, não pode fazer massagem. Isso aos poucos foi mudando, foi quebrando, né? As pessoas têm entendido melhor o que é hérnia de disco. Então, assim, no fundo, a gente tem que entender o que é a própria hérnia de disco. E ela tem algumas causas, pode ser traumática, pode ser envelhecimento, pode ser desgaste, pode ser má postura, né? E lógico que quando ela é mais traumática, mais assim, um acidente, alguma coisa que aconteceu, ela acaba ficando mais vulnerável. Né? Então, o que quer dizer com vulnerável? É que ela acaba ficando mais suscetível a alguma maior sensibilidade. Então, às vezes, assim, fraturou o osso, assim, acaba ficando numa situação mais crítica, né? Que a gente tem que ter um cuidado a mais. Mas se ele recebeu toda a assistência e fez, por exemplo, uma cirurgia que tinha que ser feita e tudo mais, beleza. Agora, a hérnia em si é que a gente fala assim, é como se você estivesse herniando. O disco que está entre as vértebras, ele está escapando. E aí, esse fato dele escapar, ele vai começar a comprimir regiões ali que a gente fala adjacentes.
Então, o que a gente tem ao redor da articulação, né, da coluna, por exemplo, da coluna lombar lá, que é onde mais a gente tem esse processo de hérnia de disco? Você tem ligamentos, você tem nervos, você tem vasos sanguíneos, você tem uma série, tá, de estruturas que vão começar a ser comprimidas. E essa compressão pode causar também um processo inflamatório, que aí vai aumentar ali o diâmetro e vai comprimir mais ainda, por exemplo, porque o processo inflamatório tende a dar uma inchada, né, uma edemaciada na região. Então isso acaba influenciando também. E esse fato de você comprimir as estruturas adjacentes, que aí na maioria das vezes a gente comprime nervo, por exemplo, ele vai começar a dar uma dor irradiada, que aí dá aquela dor característica do nervo ciático, que irradia lá para a perna e tudo mais, e vai às vezes até a ponta dos dedos do pé. De modo geral, se você tem lá um processo de herniação, que você tem uma diminuição dos espaços intervertebrais e esse disco comprimindo as estruturas, a gente já consegue imaginar que tem uma situação que quando você, por exemplo, faz uma tração nessa pessoa, pega lá no tornozelo e traciona alinhado, você tende ao que? A aumentar o espaço entre essas vértebras. E isso gera um alívio. Gera um alívio bem significativo nessa pessoa, tá? Mas não é um tratamento, é só um paliativo, né, para a pessoa poder aliviar a dor. O que a gente tem que tomar cuidado na hora de voltar? Porque se eu volto muito rápido, eu posso comprimir de novo essa estrutura, tá? Então eu traciono e depois eu volto devagar e vou fazendo isso algumas vezes. Até que ele consiga ter um alívio mais significativo, tá? Dentro da massagem, muitas vezes, se ele está numa crise aguda, eu não consigo botar a mão ali, por quê? Porque vai doer muito e vai comprimir mais ainda todas as estruturas. Então, se eu boto a mão ali na região e está muito quente, então eu boto na lombar e boto na região torácica, dorsal, e vejo que na região lombar está com a mão muito quente, tá inflamado, eu tenho que dar um tempo. E aí eu posso ir lá e fazer um gelo mesmo, dar uma crioterapia, né? Posso até fazer uma ventosa, mesmo estando um pouquinho mais inflamado, eu posso fazer uma ventosa. Se você tiver conhecimentos de acupuntura, você pode associar uma técnica de sangria para aliviar um pouquinho esse processo inflamatório, tá? Aliviar um pouco a dor. Sangria no local ali da lombar mesmo. Então você tem alguns outros procedimentos que você pode estar utilizando. Mas dentro da massagem mesmo, a gente pode fazer uma bolsa de gelo, deixar ali 20, 30 minutos e fazer a tração. Então você fazendo esse procedimento já vai dar uma boa aliviada. E depois você tem que fazer uns alongamentos. O alongamento, nesse caso, vai fazer uma diferença maior. Depois de 2, 3 dias dessa crise, que ele já aliviou um pouco mais a dor, aí sim você começa a trabalhar para soltar a musculatura. Porque como ele teve a dor, ele, né, tá tudo inflamado, ele vai começar a compensar isso com a musculatura, tensionar, contraturar. Então, dali 2, 3 dias, ele vai estar com o músculo tudo tenso ali na região lombar. E aí vai entrar a massagem em si. Então, geralmente na semana seguinte, ele vai voltar e você vai trabalhar melhor toda a musculatura de quadrado lombar, toda a musculatura de coxa, lateral de coxa, então tensor da face lata. Você vai trabalhar glúteo médio, onde tem os pontos gatilhos, né? Que irradia tanto para a lombar quanto também para a perna. Você vai verificar como é que tá o ilho-psoas dele, tá? Se tá encurtado ou não, aí precisa fazer também um trabalho em cima disso. Se ele tá fraco ou não, então você precisa dar uma tonificada às vezes no ilho-psoas. Então esse raciocínio é que tem que vir depois. Mas na hora ali que tá agudo, a gente não vai mexer, tá? Não adianta nada. Precisa dar um tempo. Nem que ele tenha que ir para o médico, por exemplo, para tomar algum medicamento, tá? Para dar uma aliviada na dor dele. E a partir daí você consiga, né, fazer algumas manobras. Se ele está ali na hora com você e está travado tal, aquilo que eu falei, de emergência, o que a gente pode fazer? Uma bolsa de gelo, tá? E a tração para aliviar um pouco a pressão, tomando muito cuidado na hora de voltar a perna. E pode fazer isso 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, até que ele consiga ter um alívio mais significativo, tá?
Porque significa que na hora que você faz a tração, aquela hérnia vai regredindo e ele tem mais espaço, né, para ficar ali no lugar dele. Então isso vai ajudar bastante no alívio. E o gelo para diminuir o processo inflamatório. Então, diminui o inchaço, você tende a reduzir também aquele espaço, tende a comprimir menos as estruturas adjacentes ali, nervo, né, ou qualquer outra estrutura ali na coluna vertebral. Tá ok? A princípio é isso. Fora isso, né, passado essa fase de crise, aí eu sei que vocês, né, qualquer massoterapeuta já tem uma ideia melhor do que trabalhar, né, quadrado lombar, glúteo, aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, resumindo, é isso daí. Vamos lá. Vocês têm muita pergunta. Muito obrigado, gente. Ó, estamos aqui, batemos 100 pessoas, estamos com 97 pessoas. Muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Então, quero muito que vocês compartilhem aí, me dê uma ajuda para poder chegar mais pessoas ainda essa live, tá? E depois marquem também, né? Tira um print da tela enquanto vocês estão me ouvindo e marquem lá nos stories de vocês. E se teve alguma resposta, alguma dúvida que eu tirei aqui que ajudou muito vocês, também escrevam lá o que ficou bom ou não, tá? Tatiana Mello, eba, vai ficar salva? Vai ficar salva sim. Cláudia Fidalgo, oi. Vamos ver se eu vou lá um pouquinho para baixo. Ó, o Pedro aqui, que é do meu suporte, ele falou, todos já entraram nos grupos de WhatsApp, é só se inscrever para receber as informações da maratona, tá? Então, quem ainda não tá sabendo, vai para lá, entra nos grupos de WhatsApp. Tatiana Mello, o senhor vai nos ensinar como postar? Eu vou falar com a Viviane e ela vai mostrar assim. No curso, a gente tem algumas aulas para a relação da postagem também, para direcionar. Porque uma coisa é você ficar postando por postar. Outra coisa é você direcionar, focar para o seu público. Então, conseguir se comunicar adequadamente. Isso que a gente precisa entender. Tá? Porque aí a comunicação fica mais efetiva. O segredo hoje em dia das postagens, tá? É você conseguir conversar com a sua audiência, com o seu público. Então, a partir do momento em que você posta algo que interessa ao seu público, aí ele vai prestar atenção em você. E ele vai te mandar uma pergunta, né? Por quê? Porque ficou muito fácil você conversar com as pessoas. É a mesma coisa assim, vocês. Quando eu posto algum conteúdo, quando eu faço uma live, tira dúvidas, aí eu tiro as dúvidas de vocês e vocês assistem. Aí vocês vou mandar uma pergunta pro professor, vai que ele responde a minha pergunta também. Aí eu vou lá e respondo para ele, nossa, o professor respondeu. Essa sensação que vocês possuem quando eu respondo vai ser a mesma sensação que o paciente de vocês vai ter quando você pergunta, porque ele fala assim, olha, ela tá falando de dor lombar, de hernia de disco. E eu tenho isso, eu já fui em vários lugares e ninguém resolveu para mim. E aí você posta lá falando que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, que vai poder ajudar ele nesse sentido, não engana nada, não mente, não ilude. E aí ele vai, vou mandar uma pergunta para ela, porque vai que ela consegue me ajudar realmente, né? E aí você responde. E aí fala, nossa, eu fico muito feliz, sem dor, tal. E aí começa um relacionamento. Então, isso é que precisa acontecer. Você precisa se comunicar adequadamente com o seu cliente, tá? E para acontecer isso, a gente precisa ter clareza de quem a gente quer atender. Isso é muito importante. A Luciana Jolie, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, Luciana. Andy, sem dar spoiler, mas já dando, né? É verdade, eu sou terrível. Tatiana Mello, legal, não vejo a hora. Ainda bem que o Pedro já tá aí, ele já viu tudo, já. Eu vi que o pessoal mandou umas 3 perguntas ali na caixinha, eu vou dar uma olhada lá. Professor, uma pessoa que tem LER, como podemos fazer massagem? Agora aqui eu não entendi o seguinte, se a pessoa tem LER ou se você, massoterapeuta, tem LER, tá? Essa é uma questão. Se um cliente tem LER,
ele tem que você vai ter que verificar, assim, como que está a LER dele, tá? Mas é lesão por esforço repetitivo, então ele tem que verificar o trabalho dele, fazer umas adaptações, umas correções, né, de acordo com a ergonomia, posicionamento, né? Home office acabou evidenciando muito isso, né, para as pessoas. E o tratamento é o mesmo se fosse você massoterapeuta. A questão é o seguinte, se ele é aquela pessoa que trabalha no computador, mas que tem um caixa, que acaba repetindo muitos dedos ali, ele vai ter que mudar um pouco essa atividade de trabalho e usar alguns acessórios para ajudar nessa atividade, tá? Mas o básico que tem que ser feito é o quê? É atividade para as mãos, tanto de alongamento quanto de fortalecimento. O segredo, assim, não tem segredo, é alongamento e fortalecimento. E aí, lógico que a questão da disciplina, porque como ela é uma pessoa que às vezes assim é concursada, ou trabalha em banco, ou não vai conseguir mudar a rotina de trabalho dela do dia a dia, ela vai ter que se adaptar. Então ela vai ter que botar um alarme no celular e a cada 1 hora ela vai ter que parar de fazer aquilo. Tá? Parar, fazer ali 5 minutinhos de alongamento, fazer uns exercícios com a mão, aí depois ela volta. Porque se ela insistir em ficar trabalhando 3, 4, 5 horas seguidas fazendo o mesmo movimento, nunca vai melhorar. Não tem jeito, nunca vai melhorar. Então, ela tem que interromper essas atividades a cada hora, 1 hora e meia no máximo, fazendo 5 minutinhos de alongamento, de exercício. E além disso, fazer fortalecimento em casa. Alongamentos e fortalecimento em casa. Fazendo fisioterapia, que seja, tá? Ela vai ter que fazer essa atividade para a região das mãos. Se você é massoterapeuta e tem queixa, problema de LER e DOR, tá? Você tem que fazer a mesma coisa. E tem que aprender a usar muito o seu peso do seu corpo para não fazer força com as mãos. Esse também vai ser o maior segredo. Aí tem até um segredinho, porque quando você aprende a usar a postura da maneira adequada, você vai melhorar muito, tá? Vai melhorar muito. E você vai ver que aí não vai ter muito essa coisa de repetitivo, né? Você acaba usando o seu corpo de uma maneira que os movimentos acabam não ficando repetitivos, assim, dessa maneira, igual é digitar, igual é algumas atividades, escrever, né? Por exemplo. Então isso não vai ser, isso vai acabar não acontecendo, né? Então você consegue isso. Mas lógico que se você tem algum problema de punho, se você já tem, por exemplo, um problema, você vai ter que manter a mesma rotina daquela pessoa que é o seu cliente, por exemplo, de fortalecimento e alongamento. Se você não fortalecer a musculatura da sua mão, ela vai sentir muita dor, tá? Ela vai sentir e vai te gerar dificuldades para estar trabalhando. E, aliás, sem enganar vocês, esse é um dos principais motivos pelo quais as pessoas desistem da massoterapia. Por causa da dor, porque não conseguem trabalhar. E uma questão é a gente pegar e pensar em como, né, trabalhar de alguma outra maneira, tá? Trabalhar de alguma outra maneira que a gente não tem que gastar tantas mãos. Então existem algumas outras técnicas, alguns outros recursos que a gente pode ir aprendendo para conseguir ter um resultado melhor. E aí eu digo assim, se você é massoterapeuta e hoje no Brasil, tá? Você tiver a possibilidade de aprender uma auriculoterapia, de aprender uma acupuntura, que são atividades que fisicamente, conforme você vai envelhecendo, tá? Você vai exigir menos do seu corpo, menos do físico para você continuar atendendo as pessoas, é uma possibilidade. Tá? Eu pensaria nessa possibilidade. Ateliê da Beleza, Gabriela Rocha. Professor, eu montei um espaço em casa e não consigo pôr nada clientes. Eu divulgo, não sei mais o que fazer. Bom, isso aí é uma coisa assim que acontece mesmo. Acontece e a gente precisa fazer uma análise do que está acontecendo, tá? Primeiro, daquilo que eu conversei com vocês. Será que você está se comunicando adequadamente com o público que você quer atender? Ou com o público que tem condições de fazer massagem? A gente tem que ficar muito atento a isso. As pessoas falam para mim, massagem não é luxo, massagem é saúde. E eu
também acredito nisso. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente tem que entender que massagem não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que consegue pagar, né, 60, 70, 80, 90, 100 reais numa sessão de massagem. Infelizmente, não é para qualquer um, tá? A gente tem que entender isso né, a gente tem que direcionar melhor o nosso trabalho, a nossa divulgação nesse sentido, tá? Tem que entender isso daí. Eu até perdi aqui a sua pergunta agora, porque eles rodaram para mim lá para frente. Mas é isso daí, tá? Vamos assistir a Maratona Trabalho com Massagem. A ideia nessa maratona não vai ser focar nisso, mas assiste a live de terça-feira da Viviane, que de repente te dá uma luz, direciona melhor um pouquinho a questão da divulgação, tá? Para que a gente possa, de repente, buscar alguma solução. Me manda uns directs, tá? Para a gente ir conversando. No que for possível, a gente tenta te ajudar. Mas essa questão de dificuldade, a gente tem que tentar fazer uma autoanálise e tentar onde que a gente está errando. Então, algumas dicas que eu dou para vocês é o seguinte: se perguntem, sejam sinceros com vocês mesmos. Será que a minha técnica tá boa o suficiente? Os poucos clientes que eu atendi, tá, tiveram resultados, né? E se eles não voltaram, por que não voltaram? Começar a tentar refletir um pouquinho sobre isso. Então, essa é uma questão da gente analisar se a nossa técnica realmente está boa ou não. E aí, se você está com dúvida, ou você chegou a duvidar um pouquinho da sua técnica, o que você faz? O que eu sugiro? Pega uma pessoa que você já atendeu, que é um cliente que você tem um pouco mais de liberdade, que você sente que tem uma abertura maior, e pressiona ele para conversar. Chama ele de novo para um atendimento, oferece para ele uma sessão gratuita e conversa com ele ali, preto no branco, e ele vai de repente te ajudar, tá? Se tiver alguma coisa faltando, que realmente não resolveu ou não, você perguntou um antes e depois, ele conseguiu realmente perceber se o movimento que ele faz melhora ou não. Então isso tudo faz diferença. Fora isso, tenta verificar se o seu espaço realmente está adequado em relação a barulho, em relação à música, em relação a muita poluição visual, em relação à iluminação, né? Aquelas coisas que eu já falei para vocês já ouviram muito aí no meu YouTube, no meu canal, a respeito de como que a gente pode trazer ou gerar uma sensação mais de experiência, de despertar o prazer e o bem-estar no cliente só de entrar no seu espaço, tá? Então isso tudo tem que ser também desenvolvido, tem que ser aplicado, tem que ser, né, praticado aí. Para quê? Para que você tenha mais resultados. Isso vai fazer diferença. Você já está meio caminho andado no relaxamento do cliente, quando você pratica todos esses passos, tá? E depois é a questão de tentar conversar com o público certo, né? Com o público que realmente vai vir, vai querer fazer massagem, ou vai pelo menos descobrir que precisa de fazer massagem e que tem condições de pagar por isso. Tá? Não adianta nada a gente ficar divulgando para quem não tem condições de pagar. Então temos que pensar nisso também, tá? Pessoal, aqui eu vi aqui, ó, eu Uniaselv por aqui, tá tendo livro seu, kkk. Não é isso, sabe o que é? É porque tem um pessoal da Uniaselv que eu dava aula, tanto para fisioterapia quanto para estética e cosmética, né? Então eu dei aula há muito tempo lá na Unopar, na Anhanguera, pela Croton, acho que desde 2012 até o ano passado, 2020. Então tem alguns polos que me acompanham também, é por isso. Antônia.Nunes, professor, tipo de técnica que eu posso usar em uma pessoa que teve Covid. Em relação ao Covid, tá? Ainda mais agora que tá, graças a Deus, mais leve, assim, a técnica de massagem é qualquer uma, tá? Desde que ela esteja recuperada, passado o processo inflamatório, qualquer técnica de massagem você pode estar utilizando.
Se você for perguntar assim para mim, qual técnica que eu vou usar? Eu vou usar o Shiatsu, porque é aquela que eu domino mais e que eu vou poder proporcionar maior resultado para o meu cliente. Agora, se você domina mais a massagem clássica, relaxante, a terapêutica, siga esse caminho. Se você domina mais uma pedras quentes, siga esse caminho. Se você domina mais a reflexologia podal, é essa que você vai utilizar, tá ok? Mas se ele não está com processo inflamatório, se está recuperado, tal, qualquer massagem vai fazer bem para esse tipo de cliente, tá? A Jolie, eu tenho 6 hérnias de disco, sendo 4 cervicais e lombares. Pois é. Então precisa trabalhar postura e fortalecimento, tá? Precisa disso, viu, Luciana? A Dailane Klein. Professor, quero aprender a massoterapia para ajudar pessoas com depressão e ansiedade. Vi que ajuda muito no tratamento. É verdade. E a gente tem que pensar o seguinte, que a questão da depressão, o toque é fundamental. Então, a partir do momento em que você começa a tocar a pessoa, começa a trabalhar ali, né, os pontos da pessoa, a gente tem que sentir realmente a intensidade de pressão que a gente aplica. Para quê? Para que a gente consiga despertar, consiga estimular a real função dos pontos. E pode ser que seja muito profundo, pode ser que tenha gente que não acredite, mas é isso que vai fazer com que o sistema nervoso seja ativado e consiga mandar uma informação para o cérebro. E aí o cérebro vai começar a produzir aquilo que ele está precisando. Então, se ele está com depressão, o que ele precisa? De serotonina. E o nosso corpo consegue produzir isso. Então, a partir do momento em que você começa a produzir uma sensação de bem-estar para ele, o seu cérebro vai começar a produzir serotonina. Ou, na verdade, é o seguinte, é o ponto que você estimulou, que começou a produzir serotonina, que começou a trazer a sensação de bem-estar para ele. É isso. E quando isso acaba ficando numa maior frequência, numa maior quantidade, porque conforme você vai conhecendo melhor o cliente, o que vai acontecer? Você vai começar a achar melhor o ponto de pressão que você precisa aplicar nele. Então, todo ponto que você aplicar, ele vai sentir uma diferença, ele vai sentir. E aí, conforme ele vai sentindo mais, aquilo vai estimulando, ativando mais ainda o córtex cerebral, que vai produzindo mais ainda. E o próprio entra naquele ciclo vicioso do bem. Existe o ciclo vicioso do mal, que você vai só piorando a sua condição de saúde, mas existe o ciclo vicioso do bem, que quanto mais você produz, melhor a pessoa vai se sentir, e isso vai gerar mais sensação de bem-estar, vai fazer você produzir mais serotonina, e vai fazer você... Então, vamos fazer o seguinte, vamos descrever esse ciclo, que eu achei interessante, nunca tinha pensado em explicar dessa forma, mas vamos lá, ó. Ciclo vicioso do bem na massagem. Você está lá, começa a receber a massagem, o cara acha a intensidade de pressão correta, começa a liberar serotonina, você se sente um prazer, você fica feliz. Tá? Você estava mal, você fica melhor, né, seu humor melhora, e aí você tem vontade de fazer mais massagem, porque aquilo te melhorou. Aí você faz mais massagem, você produz mais serotonina, você melhora mais ainda a sua condição. E então fica esse ciclo, você cada vez querendo fazer mais massagem. E isso é que vai fazer com que você melhore mais. Assim, vai funcionar a mesma coisa na ansiedade. Então, você vai ter os pontos que funcionam melhor para a ansiedade, e aí meridiano do coração, meridiano do pericárdio aqui no braço vão ajudar muito nesse aspecto. E conforme a gente vai estimulando esses pontos, o que vai ativando no cérebro para melhorar uma ansiedade, por exemplo? A redução dos níveis de cortisol. Porque a ansiedade e estresse estão muito ligados. Então, se você é muito ansioso, está muito estressado, os seus níveis de cortisol estão muito aumentados. E conforme a gente vai melhorando a massagem, né, relaxando a pessoa, os níveis de cortisol tendem a diminuir também. Tá? Então, por isso que é muito importante e por isso que a massagem ajuda muito essas pessoas, tá? Denis, massoterapeuta, isso, alongamento é muito bom. A Luciana falou das hérnias dela lá. A Joselena, esse curso é para quem está começando do zero, quem não sabe nada, nada mesmo, também, Joselena, também, né? E é incrível como que as pessoas, tá,
conseguem desenvolver toda uma técnica, mesmo começando do zero. Então, a partir do momento que você tem um passo a passo, você vai entendendo. A maior dificuldade é a dedicação, a prática, tá? E como que a gente consegue melhorar essa prática? É aplicando, pegando o seu filho, pegando o seu marido, pegando o seu neto, seu sei lá quem quer que seja, amigo, namorado, irmão, irmã, tio, tia, e fala assim, ó, vem cá, eu preciso praticar. Então, você bota a tela do celular aqui do lado, vai olhando e vai fazendo, vai olhando e vai fazendo, vai olhando e vai fazendo. A partir do momento que você fez isso, não tem como dar errado, não tem como dar errado, tá ok? Espaço underline Cris Nascimento. Vai ter manobras para a gente ver durante o evento? Hoje não vai ter, tá? Mas durante o evento pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Rafa.vals.massoterapeuta. Nunca sabemos tudo, eu sempre aprendo alguma coisa. Sim, isso é verdade. A gente nunca sabe de tudo, tá? E eu digo isso de coração, né? Eu mesmo, como professor, né, eu sempre tenho, graças a Deus, essa consciência de que a gente não sabe de tudo e que muitas vezes pode aparecer alguma pergunta que a gente não saiba, que a gente precisa, né, pesquisar e aprender de novo, tá? Como novo, né? A Luciana falando aqui, ó, como o meu paciente está indo bem porque está fazendo tratamento junto com a minha massoterapia. Ah, tá, porque está trabalhando em conjunto, tanto com a massoterapia quanto com a fisioterapia, não é mesmo? A Uniaselv, underline Polo, underline Zedoca. Professor, vê a minha pergunta. Uniaselv, manda de novo aqui, ó, que eu não vi a pergunta. Ou será que você mandou na caixinha? Tá, eu vou dar uma olhada aqui na caixinha. Ah, já vi aqui. Eu vi aqui a pergunta. Professor, você conhece o novo método de massagem feito com uma pistola recarregável? Pistola de massagem recarregável? Não conheço, assim, recarregável. Bom, as pistolas de massagem possuem bateria recarregável. Eu não sei se é isso que você está querendo dizer para mim. Mas a pistola de massagem é baseada naquela questão da vibração. Se for essas, eu conheço sim, tá? Mas ela, sim, na minha opinião, não é um método de massagem, mas é um recurso que a gente pode estar utilizando durante uma sessão de massagem para conseguir um efeito de alívio maior, principalmente na questão da contratura e tensão muscular. Então, se você está com uma musculatura muito rígida, às vezes você faz uma vibração ali numa frequência um pouco maior, que a nossa mão às vezes não consegue, porque ele vai fazendo uma vibração. Então, você consegue uma frequência maior ali, tá? E quanto maior a frequência de estímulos que você gera ali no músculo, maior o efeito inibitório para o cérebro ele vai gerar. E aí você consegue ter um relaxamento maior, porque os impulsos que vão fazer com que esse músculo, né, sinta a dor, o efeito, ele vai ser inibido, né, a partir do momento que você tem uma frequência muito rápida ali de estímulos naquela região, naquela musculatura. E às vezes com a mão a gente não vai conseguir atingir isso. Inclusive, quando, por exemplo, eu faço uma eletroterapia, na fisioterapia, que as pessoas falam que faz choquinho e que não serve para nada, não tem nada a ver isso, porque tem sua função. O problema é que às vezes o fisioterapeuta que aplica só o choquinho, ele não sabe nem por que ele está aplicando. Essa é a diferença. Então, a partir do momento que você sabe o porquê que você está aplicando e você explica para o cliente o resultado, o que ele tem que sentir, aí já muda de figura. Porque aquilo lá não faz milagre, mas ele tem a sua função de analgesia, por exemplo. E a pistola vai ter outra função nesse sentido. Então aí tudo bem. Né? Que nem eu tenho uma pistola. De repente amanhã, né, como a gente vai estar lá na clínica, eu posso pegar ela e mostrar para vocês. E ela é recarregável, mas eu não sei se é isso, tá? Qualquer coisa você me manda aqui a pergunta de novo, tá bom? Eleide Alves Almeida. Professor, boa noite. Meu pai tem um lado do ombro dele que os médicos disseram que ele terá que fazer uma operação, pois dizem que a baba do osso não tem mais. O que eu posso fazer para aliviar as dores dele?
Bom, a princípio, né, se o caso é cirúrgico, a gente só tem que entender se está muito inflamado ou não. Então, o que, que você vai fazer primeiro? Tá? Você vai verificar se um ombro comparado com o outro está muito inchado ou não. Um ombro comparado com o outro está muito quente ou não. E um ombro comparado com o outro está muito vermelho ou não. Tá? A dor, eu entendo que esteja mais em um ombro do que o outro, então por isso que não adianta a gente avaliar muito nesse sentido. Mas se essa dor estiver muito, muito, muito insuportável, tem que primeiro dar uma baixada no processo inflamatório, tem que tomar os remédios que o médico indicaram, tá? E pode fazer uma bolsa de gelo também no ombro. Então espera uns 2 dias, depois você pode fazer essas comparações de novo para poder atender com mais tranquilidade. Fora isso, vai ter toda a sequência que você tem que trabalhar desde pescoço, ombro até cintura escapular. E aí pensa nos músculos do manguito rotador. Então tem que pensar, você não vai conseguir trabalhar subescapular, mas você tem redondo menor, você tem supraespinhoso, você tem infraespinhoso, tá? Então esses 3 músculos têm que ser soltados para que o músculo esses músculos consigam ser ativados para estabilizar melhor a articulação do ombro. Depois você pode trabalhar ainda romboides e peitoral, tá? Para dar mais estabilidade nos movimentos do ombro e aliviar de repente um pouquinho a dor nesse sentido. E somado a isso, mobilização, mexer, tem que mexer o ombro dele. Apesar de tudo, tem que mobilizar, tá? Isso para aliviar a dor, se o caso for cirúrgico, tá? Se não, você vai conseguir aliviar a dor e depois pede para fazer um fortalecimento, porque é só com o fortalecimento que ele vai conseguir ter uma estabilidade maior nessa articulação do ombro também. Tá ok? Professor, o que me passaram sempre foi quente na coluna e nunca gelos. Confere isso? Depende, né? Não confere. O que a gente tem que entender de conceito de quente e frio é o seguinte, que o frio a gente utiliza quando está inflamado, quando está agudo. Então, se você botou a mão, está muito quente, está inchado, está vermelho, precisa dar uma acalmada nesse processo inflamatório. E a única coisa que a gente tem de recurso mais acessível, mais rápido ali, é o gelo. Você pode ver todo jogador de futebol que joga, é que o jogador ali na hora ele não vai sentir muito, né, a lombar, mas ele sente coxa, mesmo sendo coxa, ele coloca lá, enrola o gelo na coxa posterior, se é na anterior, se é no joelho, ele enrola ali o gelo, faz o plástico ali e coloca gelo. Na lombar você vai ter que fazer isso também, tá? Mas é por 20, 30 minutos. 20, 30 minutos. O calor você vai usar já quando o músculo quer o quê? Relaxar. Quando precisa chegar mais sangue na região. Quando precisa aliviar e melhorar o fluxo sanguíneo. Tá? Aí é que você vai estar usando o calor. Massoterapeuta.Luciana Vidal. Qual a melhor massagem para cliente que tem dormência nas pernas? Quando a gente fala de dormência, nós estamos falando de uma possível situação que vascular ou neurológica, né? De acordo com o que irradia. Então, diferenciando se é vascular ou neurológica, se for neurológica, alongamento, tá? E de repente uma manipulação, um ajuste na coluna. Se for vascular, precisa trabalhar com exercícios de metabolização, exercícios metabólicos, né? Que a gente fala assim de como é que fala? De levantar e abaixar a ponta do pé, plante e dorsiflexão, né? Que a gente chama plante e dorsiflexão, ou movimentos circulares no tornozelo, tá? Além disso, exercícios, né? Da perna em geral, movimento, deixar a perna para cima, então tudo isso vai ajudar se for uma causa mais vascular. E aí depois você pode trabalhar com a massagem da reflexologia podal mesmo, para melhorar a circulação sanguínea, tá ok? O senhor tirou demais essa dúvida da hérnia. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Soluar. Como podemos fazer uma massagem em uma pessoa na pessoa que tem LER, né? A massagem, desculpa, até nem falei nada, mas a massagem em si é na região da musculatura do braço, para soltar essa musculatura. Principalmente assim no antebraço, né? Até o cotovelo. E essa musculatura aqui, principalmente, dorsal. Tá? Principalmente essa musculatura. Então,
aí trabalhando dígito pressão. A princípio eu gosto mais de trabalhar dígito pressão mesmo. Então a gente tem uma linha aqui da prega do punho até o cotovelo, e aí eu posso trabalhar, se ela tem ler e dor mesmo, eu posso trabalhar de 10 a 15 pontos nessa região, um atrás do outro. E trabalhar 3 linhas, uma linha mais próxima ali do polegar, que vai até essa prega do cotovelo, então ó, daqui até aqui, depois uma linha mais no meio e outra linha mais na parte do dedinho, do dedo mínimo. E aí, tanto nessa região do posterior do antebraço, como também nessa região da parte da anterior do antebraço, tá? E também aquele exercício que acho que vocês viram o Reels que eu acabei de postar lá, do shiatsu, quando a gente abre, faz o alongamento da palma da mão, entrelaça os dedos, né? E faz o alongamento da palma da mão. Esse movimento também é fantástico para quem tem problema de ler, tá? No grupo de WhatsApp vai ter manobras? Não, lá infelizmente não. Lá a gente vai ter só recados para que vocês não percam os horários, não percam as oportunidades, os links para vocês poderem acessar as aulas, tá? Boa noite, estou no grupo do curso, bacana. Bom, vamos ver aqui outras perguntas, tá? A Maura mandou aqui, ó. Pessoal, quem tem mais perguntas, manda aqui na caixinha de perguntas para ela ficar salva, porque aí depois eu consigo responder vocês também, tá bom? Professor, fala um pouco sobre a massagem em pessoas que têm hernia de disco. Maura, aquilo que eu acho que eu já comentei com vocês, né? Mas trabalhei bastante a região da musculatura paravertebral, lateral de coxa, coxa anterior, coxa posterior, glúteo, principalmente glúteo médio, depois piriforme se está irradiando, até a região do joelho, né? Até a fossa poplítea, tá? Até a fossa poplítea. Eu vou alternando um pouquinho. Então, a enfermeira Elisiette está falando assim, ó, como precificar a Quick Massage nas empresas? Boa pergunta. Assista a live de sábado que vem. A gente vai falar bastante sobre isso daí, tá? Sobre precificar o preço na Quick Massage, tá bom? Agora aqui da caixinha. A Maura ainda perguntou assim, não é indicado o uso da ventosa, né? Sim, pode estar utilizando a ventosa, sim, com certeza. Vai ajudar bastante aí o seu cliente, tá bom? Vamos pegar uma aqui da lista agora. A Juliana Bragato 4 anotando todas as dicas, que legal. Geni Leite, muito ansiosa. Bacana. Thay Batista, faz outro vídeo falando sobre a massagem shiatsu. Vamos falar sim, vamos falar. Professor, pode dar um exemplo de pergunta? Não entendi, um exemplo de pergunta? Dani, explica um pouquinho melhor. A Joselene, fiz um curso de Quick Massagem online com o senhor, mas não peguei o certificado. Será que ainda tem como? Joselene, me manda também um direct pra gente verificar se ainda tem, mas eu acho que já foi a data, tá? J Underline Cultivar, boa noite, expectativa para amanhã, legal, espero estar a par dessa expectativa. Eu gosto muito da massagem relaxante, fisioterapeuta. Isso seria um nicho? Isso seria um nicho? Eu tenho que escolher um público. Eu gosto muito da massagem relaxante e da fisioterapêutica. Isso seria um nicho ou tenho que escolher um público? Vamos lá, primeiro vamos lá. Geralmente, quando a gente fala de massagem relaxante ou massagem terapêutica, não fisioterapêutica, tá? É massagem terapêutica. Fisioterapêutica é uma outra profissão, tá? Que trabalha com massagem também, mas é outra profissão. Então, ou é massagem relaxante e massagem terapêutica, que também, na minha opinião, é a mesma coisa. Então, se você gosta do termo relaxante, continue usando relaxante. Agora, se você prefere o termo terapêutica, utilize o termo terapêutico. É a mesma coisa. E quando a gente fala da técnica, ela não é um nicho, ela é o meio. Ela é o meio pelo qual você vai conseguir os resultados. Então, você ainda assim tem que escolher um público. E um público é o exemplo do quê? Pessoas que têm dor na coluna, pessoas que têm dor no joelho, pessoas que têm dor em ombro, tá? Tem tanta gente que tem dor em ombro que você consegue até especificar o seu trabalho e atender somente pessoas com dor no ombro. E você vai ter público ainda para isso. Pode ter certeza disso. Pessoas que têm LER, pessoas que são gestantes, mulheres,
crianças, isso é um nicho, tá? Isso é um nicho. Então a gente tem que especificar nesse sentido, tá ok? Vamos lá respondendo mais uma outra pergunta da caixinha de perguntas. Aqui da Soluar eu já falei, né? Que é em relação à pessoa que tem LER. E já falei também da Uniaselv. Outra aqui, ó. Crocitar. Me indica um livro de Shiatsu. Estou terminando o curso agora e quero me aprofundar mais sobre os meridianos principalmente. Legal. Bom, livros para você se aprofundar mais no Shiatsu nesse sentido, acaba sendo aqueles livros já de acupuntura mesmo, tá? Então, algum livro de fundamentos da medicina tradicional chinesa. Bom, é óbvio que, assim, se você quer estudar os pontos, eu particularmente gosto muito do livro do Arte de Inserir, do Isao Yamamura, tá? É um livro básico que tem todas as descrições dos pontos, funções, localização, dá pra gente entender muito bem isso. Mas, dentro da questão da teoria do Shiatsu original, existem algumas outras funções. Aí eu tenho um livro, assim, particularmente, que eu tenho gostado bastante, que é o livro do Sensei Shigeru Onoda, que é Terapia Shiatsu de A a Z. Mas esse livro também não está à venda em português ainda, só tem em espanhol e inglês, tá? Mas se você quiser, né, uma orientação nesse sentido, eu posso estar te passando alguma coisa. Me manda aí um direct, tá? Crocitar. E em relação a questões dos pontos de acupuntura, de meridiano, você pode procurar na internet. Tem também aquele site meirua.net ou o Flor de Ameixeira, por exemplo, que pode te ajudar nesse sentido, tá? O pessoal tá mandando agora na caixinha de perguntas, né? Isso vai ficar mais fácil. Eu vou pegando tudo aqui, tá? A Joselena já mandou. Esse curso de massagem também é para quem é totalmente cru no assunto? Sim, também é para quem está iniciando agora, tá? A Vini Nantes perguntando aqui, ó. Que massagem em gestantes seria um bom nicho? Na verdade, assim, gestantes é o nicho. Massagem é o meio pelo qual você vai atender a gestante. E aí, uma das principais massagens para gestante é o quê? Drenagem linfática e reflexologia podal, tá? Drenagem linfática e reflexologia podal. A Eugi Santos, professor, qual massagem fazer em cliente que tem nódulo no trapézio? Com certeza o shiatsu. Com certeza o shiatsu. Se você gosta muito da relaxante da terapêutica e trabalha com óleo, você pega nessa região do trapézio e faz a digitopressão, então. Associa técnica do shiatsu na massagem relaxante. Faz um misto ali e faz a digitopressão nos nódulos que você encontrar no trapézio. Tá bom? Tô indo aqui ainda responder as perguntas. Ale.almeidace. Professor, boa noite. Que horas começa o curso amanhã? E também fala sobre as massagens com fones de ouvido? Vixe Maria, não entendi isso aqui não. Massagens com fones de ouvido. Bom, a princípio não entendi direito essa questão sobre a massagem. Agora, amanhã a aula vai ser liberada às 8 horas da manhã, tá? A aula vai ser liberada às 8 horas da manhã. Aqui. Rony Marris Oficial. Paciente com câncer, qual o melhor tratamento ou não fazer? Bom, hoje em dia, eu já vou dar um spoiler, tá? Que a gente vai ter a palestra, a nossa conversa, a nossa live com a Karina, que é aluna, que está trabalhando muito com isso. Mas justamente por causa dela, eu acabei pesquisando bastante massoterapia e câncer. E o que tem dado mais resultados é a reflexologia podal. A reflexologia podal, tá? E não só podemos, como devemos fazer, tá? Devemos fazer.
Vai ajudar muito o paciente. Fresende 87. Tenho hérnia de disco e lombalgia. A quiropraxia, será que alivia as dores? Quase não estou andando. É uma opção de tratamento, sim. A quiropraxia é uma opção de tratamento e tende a dar muito resultado. Não só a quiropraxia, como também a osteopatia, tá bom? A osteopatia também é uma opção se você não encontrar aí na sua cidade. O pessoal que está fazendo perguntas aqui nos comentários, coloca lá na caixinha que, se eu não responder hoje todas, eu respondo para vocês depois, tá? Butterfly.denise perguntando, faço curso de massoterapia há 3 meses. Por que não se pode sedar os rins, pâncreas e baço? Aí é uma outra questão mais filosófica, tá? Mas deixa eu tentar te explicar o seguinte. Esses pontos, esses meridianos, esses órgãos, eles têm uma função muito importante, tanto o rim, que é de acumular e armazenar a nossa energia essencial, e essa energia é aquela energia que a gente fala assim, ó, você nasce com ela e conforme você vai vivendo, você vai consumindo essa energia, hora que ela acabar, você morre. Então aí a pessoa chega para você e fala assim, ó, se você sedar a energia do rim, você vai estar tirando a energia do rim, então quer dizer que você vai estar consumindo mais essa energia e significa que você vai morrer mais cedo. Entendeu? A questão, Butterfly.denise. Então quer dizer que se você sedar algo que é tão importante assim para você, é meio contraditório. Baço é transporte e transformação de energia. Então, você precisa dessa energia em alto. Você não pode baixar ela, tá? Não vai fazer sentido. Por quê? Porque senão a energia vai estagnar, vai ficar parada. Então é mais nesse sentido que as pessoas tendem a não fazer a sedação nesses pontos. Agora, o que a gente tem que analisar é que realmente, em casos agudos, de modo geral, não é o rim nem o baço que vai estar envolvido. Tá? Vão ter outras situações, fígado, coração, estômago, então vão ter outros órgãos envolvidos. Na maioria dos casos de excesso, que aí você vai ter a necessidade de fazer a sedação neles, tá bom? Ó, Rafa.Vals, massoterapeuta. Já há anos que trabalho na massoterapia e sempre gosto de explicar o tratamento e orientei meus pacientes como evitar lesões, na maioria de postura. Com certeza, Rafa, a maioria das formas de você prevenir lesões é através da postura, tá? Você está vendo bastante pergunta, muito bacana. Vamos ver se eu consigo ir respondendo aqui, tá? A Franci Vieira, underline esteticista. Qual a melhor massagem para quem tem escoliose? Eu também aplicaria o shiatsu, para ir soltando toda a musculatura ali na região, tá ok? Com certeza pensaria na técnica do shiatsu. Não sei se tá certo aqui. Jaque Farina. Professor, boa noite. Quem tem toque, reflexologia podal é bom? É uma opção. Se ele permitir que você toque os pés deles, eu acredito que seja uma opção sim, tá? Agora, se ele sentir muita tensão, muito estresse de você estar tocando ele, tem que tomar cuidado. Às vezes não é o indicado. E aí o pessoal acaba indicando muito o reiki para esse tipo de situação, tá? O reiki acaba tendo uma resposta melhor, a princípio. Qual a melhor marca de pistola, professor? A princípio, eu esqueci agora o nome da marca. Mas tem aquela pistola amarela. Deixa eu pesquisar aqui no computador. Eu esqueci o nome agora. Pistola de massagem, que aí já aparece o nome aqui pra mim, eu já falo pra vocês. Mas é aquela que tem um pontinho amarelo, sabe? Tá com bastante perguntinha aqui pra vocês, né? Aqui, ó, a Phoenix A2 ou a mais nova, Phoenix, tá? Aquela tende a ser de uma marca que tem uma bateria melhor, tá bom?
A Egeria de Almeida. Olá, professor Marcelo, tudo bem? Como tratar dor lombar só com a massagem? Essa pergunta também já respondi, né? Que é trabalhando a musculatura ali ao redor da lombar, inclusive cervical. Então você vai começar na cervical. Por quê? Porque o grande dorsal ele tem inervação cervical. Então ali você tem que trabalhar nisso. Então você começa trabalhando desde o pescoço, vai toda a região dorsal, pode trabalhar escápula e ombro, chega até a lombar, tá? Quadrado lombar, e depois trabalha glúteo, coxa posterior. Depois vira de frente, trabalha diafragma, tá? Diafragma, bastante liberação diafragmática, coxa anterior e dá uma tensão melhor no ilho psoas também, tá? Aí você está trabalhando lombar completíssimo. Pergunta do Rico Paz. Esporão e fascite plantar. A massagem ajuda? Quais técnicas? Tem um vídeo, tá? No meu canal do YouTube que fala sobre isso, tá? Tem um vídeo que fala sobre isso. É uns 10, 15 minutos falando sobre isso. Se puder, tá dando uma olhada lá, Rico. Eu agradeço, que não dá para eu estar explicando aqui na live, senão eu vou ficar muito tempo falando sobre isso. Mas dá uma olhada lá, se você não achar, me manda um direct, que aí eu tento te encaminhar um link também, tá bom? Franci Vieira, underline esteticista. Agora tem uma pistola com ventosa. O que você acha, professor? Eu acho que é uma possibilidade. Eu não sei o preço disso, tá? Mas eu vi que tem mesmo e de repente é uma possibilidade também, que aí já é uma ventosa mais elétrica, né? Então de repente tem essa possibilidade. Mas você sabe me dizer o preço dela? Se for muito cara, aí não vale a pena, né? Aí não vale a pena. Alexandra.massoterapia. Professor, boa noite. Alguma contraindicação de acupressão na região cervical? Próximo aos escalenos? Não. Em relação aos escalenos, não. Tem, lógico, que tomar um cuidado para você não comprimir a artéria vertebral, tá? Mas, assim, pergunta para a pessoa como ela está sentindo. E se você parar de sentir a pulsação, também toma mais cuidado. É só não ficar muito tempo segurando a pressão. Então, você, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Mantendo um ritmo, você vai fazer a digitopressão, mas não vai ser suficiente para inibir ali totalmente o fluxo de sangue para o cérebro, entendeu? Então, a princípio, eu nunca tive problema com isso. Tá bom, Alessandro? Gisele Menezes 1. Como saber se a qualidade dos óleos essenciais são bons? A princípio, a gente tem que comprar de marcas um pouco mais conceituadas, que aí a gente tem uma garantia maior. Outra coisa é que essas marcas precisam passar pela Anvisa. Passou pela Anvisa, teoricamente a qualidade está ok. Dificilmente, lógico, pode haver, no Brasil sempre pode haver corrupção, pode haver algum desvio, alguma coisa assim. Mas a princípio a gente tem que acreditar nessas instituições que são responsáveis por garantir a nossa segurança, a nossa biossegurança nesse sentido, tá? Mas se não tiver muita diferença de preço de uma marca mais conhecida, compra a da marca conhecida. E outra coisa, quando o óleo essencial, assim, na maioria das empresas são caros, e aí chega numa outra empresa lá, numa outra marca que você nunca ouviu falar na vida, que está com preço lá embaixo, desconfia. Desconfia por quê? Porque não existe milagre. Aquilo que a gente está falando, quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de algo que é extraído da natureza. Então, por que o óleo essencial de rosas é um dos mais caros que existe no mundo? Por quê? Porque você precisa de muitas pétalas de rosa, de um trabalho enorme de extração, isso para conseguir uma gotinha de óleo essencial de rosa. Então, tudo é proporcional à matéria-prima, tá? Então, aquilo que tem maior abundância tende a ter um preço mais barato. Então, capim-limão, por exemplo. Você tem capim-limão a rodo aí, você plantou, você consegue colher. Dá um pouco de trabalho, lógico que dá, mas aí é um processo natural. Mas a matéria-prima em si, ela é barata. Então, vai ter um preço mais acessível. Algumas coisas que são mais raras vai ter um preço mais caro, né? Manjerona, laranja, bergamota, uma abundância maior, uma facilidade maior de extração desses óleos essenciais, tá? Então é mais tranquilo. Agora, aquilo que é mais difícil, pode ter certeza, ele vai ser mais caro e outras empresas que cobram um preço muito mais barato, desconfia,
Desconfia por quê? Porque não é um óleo essencial. Às vezes é um óleo aromático. Não sei se é esse o termo que eles usam, mas é um óleo aromatizador, sabe? Ele é um óleo artificial. Só tem o cheiro, tá? Só produz o cheiro, mas não tem o princípio ativo terapêutico. Ariane Mário, professor, meu esposo teve um infarto há 7 meses. Qual seria a melhor técnica de massagem para ele? Bom, Ariane, assim, a princípio ele precisa. O infarto me diz que ele é uma pessoa, às vezes, assim, lógico, é muita pouca informação, mas se ele for uma pessoa mais estressada, tá? Que tem mais problema de estresse e tudo mais assim, vamos pensar nele que ele precisa dar uma soltada. E se ele tem uma musculatura muito tensa, muito rígida, eu vou indicar o shiatsu. Eu vou fazer o shiatsu nele. E eu tenho certeza que ele vai gostar, tá? Esses tipos de pergunta para mim, assim, eu sou muito suspeito para estar respondendo, que vai ser o shiatsu, entendeu? E aquilo que eu falo, o shiatsu, ele vai tanto ser relaxante, tanto ser preventivo, tanto ser terapêutico, né? Mas aí é porque eu domino isso, tá ok? A Luciana perguntando, a Jolie Belafort, qual a marca você indica de óleo vegetal? Compro peruano, que faz há 20 anos fazendo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de óleo peruano, porque de onde ele vem, se passou pela vigilância sanitária. Se passou, beleza, tá ótimo, tá tranquilo. Mas se não passou, se você receber uma denúncia e a pessoa da vigilância for lá, ela vai notificar você. Então toma cuidado em relação a isso, tá? A princípio, óleo vegetal bacana que eu vejo tem na própria, como é que chama? D'água natural. Ele tem um óleo de semente de uva com óleo de cereja. Óleo vegetal, excelente custo-benefício, tá? D'água natural. Do Tadeu. Eu uso óleo vegetal ionizado e iônicos junto com hidratante infravermelho ionizado. O Tadeu vende esses produtos que acaba ajudando bastante, tá? Pago R$ 30 no vidrinho de 100 ml nesse óleo. É caríssimo mesmo, né? Então, isso significa que 1 litro é R$ 300, gente. Não pode. O óleo d'água naturais é R$ 40 o litro. É bem mais barato. Tá? Você não dá para ganhar dinheiro com esses tipos de óleos. A gente tem que tomar cuidado em relação a isso, tá bom? O Tadeu falando que usa óleo vegetal ionizado e iônico junto com hidratante e vermelho. Bacana, Tadeu, sem problema nenhum em relação a isso, tá? A questão só é que às vezes tem que analisar o custo disso para não encarecer muito o seu trabalho, tá? E não torná-lo inviável. Óleo essencial para dor muscular. Não consegui passar a sua pergunta ali, Maura, mas óleo essencial para dor muscular. Geralmente, né, a gente trabalha com os óleos, assim, anti-inflamatórios e tudo mais. Mas um óleo de pimenta negra, por exemplo, ele vai ajudar bastante nessa questão de um alívio da dor muscular específica, tá? É o que eu mais gosto e indico para estar utilizando. Fora a questão dos canforados, mentorados, né, eucalipto, então isso tudo também ajuda bastante nesse processo. Mas ele puro em si, o de pimenta negra é o que eu conheço, que eu uso para alívio de dor muscular. E aqueles que têm arnica também, arnica, tá bom? A Franci Vieira, não sei o preço, vi uma colega utilizando, entendi. Aqui a Maura eu já respondi, né? O óleo essencial para dor muscular. O Guilherme Silva, boa noite. Pretendo iniciar e fico com receio de curso online e não conseguir um bom resultado. Pois é, Guilherme. Essa é uma questão que a gente vai abordar na nossa Maratona Trabalho com Massagem. Por quê? Porque realmente é uma dúvida muito comum. Muito obrigado pela sua pergunta, porque me ajuda aqui a esclarecer para mais pessoas. E é incrível, né? Aqui na live a gente tem vários alunos que já participaram dessas atividades e que vão conseguir, assim, falar com vocês depois que você vai sentir a diferença disso tudo, tá? E o que mais pega realmente no curso online é o que as pessoas ficam com medo de não conseguir sentir o toque.
Mas o que eu digo para vocês hoje é que se vocês gravarem uma aula, uma prática de vocês com a postura e depois focando um pouco o dedo, eu consigo só de olhar orientar, ó, mais para cima, mais para baixo, pode ir um pouco mais, pode ir um pouco menos. Então, as ferramentas hoje permitem que a gente tenha ali uma conversa, um relacionamento muito mais próximos, mesmo estando distantes, né? Sendo uma chamada ao vivo ou gravada, eu consigo te ajudar nessa maneira. E aí pode estar aqui, pode estar lá na Itália, pode estar no Japão, pode estar em qualquer lugar. Mas a gente consegue se ver aqui, né? Eu consigo olhar ali, ó. Chegou num ponto que você gravou, não conseguindo identificar, vamos fazer ao vivo juntos. Entendeu? E aí alguém grava para você, você faz, é aqui que eu tô fazendo. Não, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Insere mais pressão. Ah, é suficiente mesmo? Como é que você sabe que é suficiente? Pergunta pro seu cliente aí, ele vai te falar. Aí ele vai falar assim, realmente não tô sentindo. Aí foi, bota mais. Ah, agora eu senti, entendeu? Então aí a gente vai conseguindo quebrar essas barreiras aí do curso online, tá ok? A Luciana falando, use o creme d'água natural neutro para quando o paciente tem muitos pelos no corpo. Muito bom, isso, exatamente, é esses cremes mesmo, tá? Eu sempre dou uma pausa e alongo e pressiono alguns pontos. Bacana, bacana. Sempre pergunto o resultado, a iluminação. Muito bom, pessoal. Eu tô vendo que tem bastante participação, fico muito feliz, tá? A Crocitar perguntando aqui, vai fugir da massagem, mas já falou de medicina tradicional chinesa. Sabe o melhor tratamento para queda de cabelo? Ó, dentro da questão da medicina chinesa, quando a gente fala de cabelo, a gente tem que pensar em rim, né? Em rim e pele e pelos para melhorar pulmão e intestino grosso, tá? Então tem que estimular esses meridianos, esses pontos. Pulmão, intestino grosso, rim, bexiga. Esse é o caminho, tá? O Joshua Massoterapia. Precisa fazer a liberação dos médicos, ou precisa da liberação dos médicos para fazer massagem em pessoas que estão com tratamento oncológicos? Não precisa, tá, Jossa? Não precisa. Francis Vieira, estetista, gratidão. Eu que agradeço aí a participação de vocês, tá bom? PR 16 3967 2021. É normal fazer a massagem relaxante e o cliente dormir? Normalzíssimo, normalzíssimo, tá? Perguntei da pistola porque tem aquele aparelho antigo, faz barulho, mas ajuda muito. Pois é, Luciano, tem algumas mais antigas. As mais novas costumam ser melhores porque tem uma frequência um pouco mais rápida, tem mais opções de velocidades, tá? Marcia 776. Boa noite. Como devo proceder na hora de uma massagem uma pessoa que está com cãibra? Como devo proceder na hora da massagem uma pessoa da cãibra? Alongamento. Para de fazer a massagem e começa a fazer os alongamentos, tá? Tem que fazer o alongamento quando a pessoa tem cãibra. A Luciana está falando, eu sempre pergunto ao paciente na escala de 0 a 10. Isso mesmo, sempre tem que estar perguntando e comparar o antes e o depois, tá bom? Outra pergunta da Dani.Railan. Professor, qual o melhor playlist musical para colocar no fundo no momento da massagem? Qualquer uma que seja instrumental, de sons da natureza, sem voz. Instrumental pode ser piano, pode ser saxofone, pode ser um jazzinho, pode ser sons da natureza, água, praia, mar, passarinho, qualquer coisa animal nesse sentido e que seja sem voz, tá bom? Para quem tem labirintite, o bom é shiatsu. Vamos lá. A questão da labirintite aí envolve alguns outros fatores, mas o melhor para quem tem labirintite aí já não é tanto shiatsu. Aí a gente tem que trabalhar melhor com as manobras
de reposição dos cristais, tá? Então é uma outra técnica para isso. É uma outra técnica para isso, tá ok? Essa técnica é uma técnica mais específica. Vamos ver se eu consigo um dia passar para vocês, mas é uma técnica mais específica de reposição dos cristais, tá? De reposicionamento dos cristais. Tem massagem específica para fibromialgia? Não tem massagem específica, mas o que a gente hoje vem encontrando melhores resultados é com a técnica do shiatsu, tá bom? Gisele Menezes, a reflexologia craniana e facial tem o mesmo poder que a podal? A princípio sim, tá? Lógico que cada uma tem uma maior indicação específica ali para sua aplicação. Por exemplo, a facial é mais para a musculatura da face mesmo, apesar de tudo, né? E órgãos internos, que tem os efeitos reflexos ali. A craniana já tende a ser um trabalho um pouco mais de dor. E a podal é um pouco mais para estimular o organismo como um todo, tá? Aqui, ó, a Mi de Maju. Qual a relação da respiração com a massagem? Vamos lá. Na verdade, a relação é de que quando você respira melhor, você consegue ter um acúmulo maior de energia. E quando a gente vai fazendo o ritmo, quando você entra no ritmo da respiração do seu cliente, isso favorece o seu trabalho. Você consegue obter um toque mais profundo e promover um relaxamento mais profundo nela. Então isso que faz a diferença, tá? Então quando você consegue acompanhar o ritmo da respiração do cliente, ele vai perceber um pouquinho mais esse toque que você está promovendo nele, tá? E a própria respiração em si, ela é muito importante, por quê? Porque ela vai gerar mais energia para a pessoa. E quanto mais energia você tem, né, melhor disposição, com mais vontade você vai conseguir fazer as coisas, e tudo melhora quando você respira melhor, tá? E isso é biológico, fisiológico, tá? Lembra lá na aula de biologia em que a gente estudava ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, você tinha uma produção de energia, ATP, adenosina trifosfato. Quantas moléculas de ATP você produz quando tem presença de oxigênio? Né? 32 moléculas. Quando você não tem presença de oxigênio, você produz 2 moléculas de ATP e produz ainda ácido lático. Então, por isso que respirar corretamente é muito importante, tá ok? A Priscila 5026. Como faço para fazer o curso com o senhor? Sou de Ananindeua, Pará. Nossa senhora! Você acredita que eu tenho uma aluna daí, que é a Leia Cury, inclusive ela acho que ela foi professora de karatê, tem a filha dela que é fisioterapeuta aí, e é muito bacana, que legal. Assista a nossa maratona, trabalhe com massagem semana que vem, tá, Priscila? Espero que tenha sido a Leia que tinha mandado você para cá, mas se não, acompanhe essa maratona Trabalhe com Massagem amanhã, que vai começar amanhã, vai até sexta-feira. E aí na sexta-feira eu vou te explicar como que você consegue fazer o meu curso, tá ok? Vamos lá. Fresende 87. Tenho hérnia de disco e lombalgia. Esse aqui eu já respondi, que ajuda sim, né? Pode procurar osteopatia também, tá? O Henry Dites 96. Professor, que tipo de massagem é indicado para quem tem muita cãibra nas pernas? Bom, que tipo de massagem? Na verdade, aí você pode aplicar desde uma ventosa terapia, tá? Até uma massagem terapêutica, uma massagem esportiva, para melhorar o fluxo de sangue ali na região, soltar mais a musculatura, tá? Isso que é o mais importante. Na hora da crise, tem que fazer alongamento. A Mari B. Terapeuta. Como ser MEI sendo massoterapeuta se a categoria não entra? Não, é porque realmente você não consegue ser MEI como massoterapeuta, tá, Mari? Infelizmente. O que as pessoas fazem entram no MEI como sendo esteticista, tá? Como sendo esteticista.
Boa noite, Viane, tudo bem? Acabei já colocando aqui seu nome, esclarecendo pro pessoal que a gente vai conversar na terça-feira, né? Tá ok? Ó, o Salão.Rosana Siquela falou aqui a respeito de como faço seu curso. Não sei se você escutou falar agora há pouco. Assista a partir de amanhã, maratona, trabalhe com massagem, tá? Que aí a gente vai estar explicando lá na sexta-feira como fazer o curso, tá ok? Eu, Gi Santos, respondi, ó, esteticista tem MEI, esteticista tem MEI. E esteticista pode trabalhar com massagem corporal, pode trabalhar com massagem corporal, tá ok? Boa noite, Sara, tudo bem? Sara, Nara, do Espadão Arcanjo, eu lembro de você sim. A Luciana ainda falando, e esse pós-AVC deixou muitas contraturas do lado direito dos adutores, por isso que você tem que fazer a massagem nesse lado aí também, né? JLS Terapias do Sensei Shiatsu com toalha sobre a perna surte efeito? Com certeza, por que não? Só colocar a intensidade de pressão adequada, tá? Tem que colocar a intensidade adequada. A maratona começa amanhã e vai ser liberada às 8 horas. Mas se seja um trabalho, não tem problema. Ela vai ficar liberada o dia todo, tá? Vai ficar liberado o dia todo. Até domingo que vem. Freseide, professor, sou professor de boxe. Qual é a melhor massagem para atletas para que não haja nenhum tipo de lesão? Ou a massagem esportiva, ou a massagem do tecido profundo, que ela é uma massagem mais forte, ou o próprio shiatsu, tá? Para mim, essas técnicas de massagem são as melhores. Isso aqui a gente já falou. O Henry Dito falando, professor, existe só curso de quiropraxia e Márcio pode aplicar? Existe sim, inclusive eu estou organizando um presencial aqui na minha cidade em Londrina, no final desse mês, no último final de semana de julho e também no último final de semana de agosto. São 2 módulos, tá? Tem alguns alunos meus que vão estar vindo até Londrina para estar fazendo esse curso e o massoterapeuta pode aplicar também. Então, se você quiser mais informações sobre esse curso, manda um direct para mim, tá, Henry? O reiki, Luciano, o reiki associado à massagem, já percebi que o paciente fica melhor. Muito. Confere, professor? Sim, isso é verdade. Ajuda bastante, tá bom? Rosângela Lehmann. Professor, estou fazendo reflexologia em crianças, mas não sei um post para chamar essa turminha. Mas aí a gente tem que verificar o que você atende de crianças. Então, se é crianças hiperativas com TDAH, né? Então faz post disso e dizendo que a massagem ajuda, né? Nesse sentido, tá? A Nara perguntando, professor, quando você mesmo para Fortaleza? Ó, a ideia, eu estava até conversando mais, tive que dar uma pausa agora, mas no final de julho vou voltar a conversar, porque a ideia é a gente estar indo em novembro para Fortaleza, tá? Bruno Reverte 1. A área esportiva é boa para massoterapia? É excelente, é excelente. A única questão que eu digo sempre na questão da área esportiva é porque, assim, a gente acaba sendo muito... É um trabalho muito pesado, é um trabalho extremamente pesado, porque você tem que dar conta de muita gente. E eles... assim, se você conseguir um clube grande, que não é muito fácil e tudo mais, né? Você consegue ter sucesso. Mas se não, você acaba não sendo muito valorizado. Se é que você me entende, Bruno. Mas você tem uma satisfação muito grande de atender atletas, tá? É algo muito estranho, porque você é uma área muito que te gera muita satisfação, que dá muito resultado, mas que ao mesmo tempo a gente acaba não sendo muito reconhecido financeiramente, entendeu? Ó, o Andy falando assim, Rosângela, faz um post com foto sua abaixo da descrição e fala os benefícios que vêm a acontecer. Esse é o mais padrão, tá? Esse é o mais padrão.
mas você tem que falar um pouquinho mais sobre as dores dessas crianças, né? Então, tipo, ó, se você atende crianças que são hiperativas, você tem que falar o que, que isso causa e depois vai falar que a massagem consegue aliviar isso, entendeu? Por exemplo. Luciano falando assim, ó, me disseram para aplicar aqui no Brasil só pode ser graduado em fisioterapia. Isso é verdade? Não é verdade. Não tem a regulamentação ainda, tá bom? Não é verdade. O Jordani perguntando em relação a certificado. Não tem certificado esse evento, tá, Jordani? A Maratona Trabalho com Massagem não tem certificado. Isso é uma outra pergunta que todo mundo tem feito. Não tem certificado. Espaço Underline Luri. Boa noite. Fala um pouco sobre os pacientes oncológicos. Vou falar sobre eles na quinta-feira. Na quinta-feira, tá bom? Aqui do Jordani só. Professor, vai ter certificado? Não, não vai ter certificado dessa vez, tá? A Luciana Vidal perguntando o nome do livro espanhol. É Shiatsu de A a Z. AZ Shiatsu, tá? Professor, pontos de gatilho ou de pressão, pode se usar o Shiatsu? Com certeza, eu uso. Com certeza, deve ser utilizado. As pessoas acham que você fazer uma desativação de ponto gatilho é só através da liberação miofascial, e não é isso, tá? O Shiatsu também faz tudo isso daí para você, tá bom? E quanto tempo precisa segurar para tirarmos eles? O quanto tempo for necessário? Vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, vai fazendo, vai aliviando, vai perguntando. Enquanto ele estiver sentindo dor, continua fazendo a pressão. No mínimo, você vai contar ali, ó, a Karina mesmo falando, ó, a Karina Ponto Volpato é que vai falar com a gente na quinta-feira a respeito do pacientes com câncer, da semana que vem. Tá? Alguém tinha perguntado aqui, né? É com ela que a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses tipos de pacientes oncológicos, tá? Então segura mais tempo, tá, Henrique? Segura mais tempo, tá? E vai perguntando como é que tá sentindo o alívio. I Gomes 03. Boa noite, professor. Prazer imenso acompanhar você. O senhor tem previsão de vir? Infelizmente, esse ano para BH não vai rolar, porque eu acho que já não vai ter data, mas a gente vai estar conversando sempre, tá? MJ de Maju, uma dor crônica no joelho, mas sozinha descobri que amarrando um tecido por um tempo ajuda a melhorar. Na verdade, assim, a questão de você usar um tecido por um tempo melhorar é como se você estivesse enfaixando o seu joelho, tá? E isso seria como se fosse uma bandagem. Aí você tem o quê? Uma estabilização ali da musculatura. Por isso que você sente um alívio, tá bom? A Dani Railan perguntando do curso em São Paulo. São Paulo está previsto esse ano. São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Essas 3 cidades que eu vou estar indo ainda nesse segundo semestre, tá? Promovendo uns cursos. Mas outras cidades que nem Santa Catarina é uma ideia. Juliana, qualquer coisa me manda um direct para a gente tentar organizar aí na sua cidade em Santa Catarina. Assim como a outra pessoa perguntou, também aonde mesmo? Em BH, né? Eu esqueci agora quem me perguntou de BH. Mas se você quiser me mandar uma mensagem aí de BH, tá? Me manda um direct e aí a gente vai conversando para estar organizando. Se você puder me ajudar, vai ser um prazer estar indo até BH também, tá bom? Professor, para o dedo gatilhado, o que é bom? Aquele dedo em gatilho, né, que faz aquele movimento. Então, esse tipo de situação já é mais para a fisioterapia em si, tá? Mas o que a gente pode estar fazendo é mobilizar e alongamento, tá? Mobilizar e alongamento, e às vezes você tem que usar uma tala, porque ele vai ficar sempre dobrado, né, na postura, e aí você tem que usar às vezes uma talinha assim para deixar ele mais alinhadinho e não entrar em deformidades, tá bom? O evento
não vai ter certificado. A maratona, trabalho com massagem, não vai ter certificado, mas, lógico, que o curso Massoterapeuta de Sucesso, esse sim tem certificado, tá ok? O Massoterapeuta Luciano Vidal, o nome do livro em espanhol, então é Shiatsu de A a Z, tá bom? A Luciana falando, ponto gatilho, eu pergunto e costumo ficar uns 2 minutos por 3 vezes, depois deslizo sendo no ombro. É mais ou menos isso aí mesmo, tá? Mais ou menos isso aí mesmo. A Maura Santos perguntando, já ouviu falar do livro Mãos de Luz? Já sim, não consegui ler ele inteiro, mas eu já li e eu acredito muito no poder nas nossas mãos, tá bom? Geni Leite Amaral, queria saber qual a massagem que eu faço para acabar com o nódulo. A princípio, eu faço o shiatsu, tá? Eu faço o shiatsu. Luciana Cardoso, 2837. No início da sua carreira, você já pensou em desistir por não conseguir clientes? Luciana, eu acabei não tendo muito esse problema porque eu trabalhei lá no Japão. E lá no Japão, assim, a cultura das pessoas em fazerem massagem é muito frequente. E eu tinha muita paciência, né? E não tinha muita ganância de querer ganhar muito dinheiro. Mas quem está no Japão muitas vezes tem muita ganância de querer ganhar muito dinheiro. Tanto que eu tinha colegas que estavam trabalhando com a gente na massoterapia e largaram. Largaram por quê? Porque estava ganhando pouco dinheiro. Então, enquanto estava dando muito dinheiro, eles ficaram lá. Quando começou a cair um pouco o nível de atendimento, eles começaram a buscar outras coisas que pudessem render um salário maior. Então, tem isso. Mas a questão, assim, tudo precisa de um tempo, tá? Tudo precisa de um tempo. Geralmente, pela minha experiência no ensino, é que a gente tem um prazo de 30 a 90 dias para começar a ter uma boa técnica, tá? De treinamento. Então, se você não treinar menos que 30 dias, tá? Você provavelmente não vai estar pronto ainda. Então, você tem que ter esse tempo e até uns 90 dias você já consegue estar muito bem. Depois disso, vai ter um processo de uns 6 meses de amadurecimento da sua técnica. Então, que você está naquela fase, passou da fase de formação e está na fase iniciante, que vai demorar em torno de 6 meses, até que você entre na fase júnior. E esses 2 primeiros anos, a fase júnior costuma durar 1 ano. Então, esses 2 primeiros anos, eles são muito importantes para a sua formação. Você já vai conseguir estar atendendo, mas você vai ter muitos altos e baixos nesse período. Então tem que estar bem planejado para que você não fique dependendo de muitos clientes para ter uma questão financeira, tá? Mas eu tenho certeza que depois disso a tendência é ir melhorando. Agora, com o curso que a gente entende, com o método, a gente tenta intensificar isso tudo de 2 anos para 1 ano, porque com 6 meses a ideia é você já estar com uma clientela maior na sua agenda, tá? É isso o meu objetivo, é acelerar o seu processo de obter mais clientes, tá? Uma dica que eu dou, e aí eu falo aqui também, dou no curso e dou aqui gratuitamente para vocês, é aquela dica de você pegar e começar a divulgar o seu trabalho para 10 pessoas por mês, durante 3 a 6 meses. 10 pessoas que você acredita que na sua cidade possam ser influentes e propagar o seu trabalho. Então, se você tem uma boa mão, tem uma boa técnica e não está conseguindo clientes, então você vai fazer o seguinte, você vai chamar 10 pessoas do seu meio e vai oferecer gratuitamente a técnica e em troca vai pedir para eles te ajudarem na divulgação. Então, se você conhecer alguém que está precisando de uma massagem, se você gostou da minha massagem, você poderia estar me indicando e aí eu te dou uma massagem de graça, entendeu? E vai fazendo essas trocas, essas permutas. E essas pessoas vão influenciando. E aí, bom, tudo bem, a pessoa, se ela quiser fazer de novo, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que pagar uma sessão para você no próximo mês. Então a ideia é que desses 10 você também conquiste e fidelize pelo menos um deles no começo. Aí no segundo mês você vai lá e divulga para mais 10 e assim por diante. Só que agora, no segundo mês, você já vai ter 20 pessoas conhecendo muito bem o seu trabalho. Depois de 3 meses, você vai ter 30. Depois de 4 meses, 40 pessoas. Depois de 5 meses, 50. E aí, quando tiver lá do 4º, 5º, 6º mês, a sua experiência já vai estar muito maior no seu atendimento,
né, na sua prática, no seu resultado, e a tendência é que isso acaba gerando frutos para o futuro aí, tá? Então, esse processo é muito importante. O Tadeu, que também é aluno do curso, falando assim, ó, professor, com técnicas que aprendi com o curso, não perco o cliente onde eu estiver. Isso é verdade, né, Tadeu? Com a técnica da Quick e a mesa, também não perco. Muito bem. É isso mesmo. No meu caso, tem o dom. Spam, Andrea Beauty. Que bom, é isso mesmo. Tem que entender o que você tem de dom, tá? Dica de como captar e fidelizar cliente. Acabei de falar, né? MJ Maju, não sei se você entendeu. Dica de como fazer isso. 10 clientes, depois mais 10, depois mais 10 e assim por diante, tá ok? A Leonice 025. Eu fiz massoterapia faz 2 meses, entrei na Singu, estou amando. Singu é o quê? Não conheço, Leonice, depois me explica melhor. A Eva Pereira. Boa noite, professor. Meu esposo, meu marido fez exame de trombose venosa. Pode fazer massagem? Confirma para mim, eu acho. Não pode. Trombose, não. Se for diagnóstico agora, não pode, tá? Não pode fazer. É contraindicado. Tá, Eva? Eu também tô indo nessa. Boa noite. Queria estar respondendo todos vocês aqui. O Rico Paz, tem previsão de curso de quiropraxia aqui no Rio? Infelizmente não vai ter. O de quiropraxia, por enquanto, vai ser só em Londrina mesmo, tá? Se vocês puderem estar vindo, tendo mais informações, vai ser um prazer estar conhecendo vocês aqui em Londrina. Tá ok? Aí hoje, Santos, professor, no caso dos idosos que têm pele extremamente sensível, o que fazer? Massagem com óleo. Massagem com óleo. Né? Porque aí você já até protege a pele. É aí que eu falo, quando você tem um pessoal desses, tá? Se você pegar e usar o óleo mineral, também vai ajudar a proteger a pele dele. Vai ajudar a proteger a pele dele, tá ok? Então, se você não tem nenhum óleo essencial que você vai agregar no seu atendimento, você pode usar um óleo mineral. Agora, lógico, se você for associar um óleo essencial, aí tem que ser o óleo vegetal para poder fazer o trabalho para ser um carreador, né? Para poder fazer com que penetre melhor o óleo essencial, tá ok? Wilson Toyohara. Marcelo, você trabalhou em Kanazawa? Wilson, eu trabalhei em Kanazawa durante um período de OEM. Eu fui fazer OEM em Kanazawa, se eu não me engano. E eu acho que foi nesse Renais mesmo. Agora eu não lembro o nome, se era Renais. Mas eu também fiquei naquele Ofuroe-san, que era uma sauna, num prédio bem no centro da cidade. Mas eu fui nesse spa que é mais afastado também. Você trabalhou lá também? Quando eu vi seu nome, eu não me achei muito estranho, viu, Wilson? Depois me manda um direct e a gente conversa um pouquinho mais. Bacana. O Henry dessa vez não vou poder ir, mas na próxima eu vou querer estar aí. Vai ser um prazer. Muito bem, pessoal. Ó, já são 23 horas e 9 minutos. Meu Deus, já passamos aqui mais de meia hora. Boa noite. Ficaram aqui ainda 75 pessoas. Muito obrigado pelo carinho. Estamos aí amanhã, então a gente vai estar conversando de novo. Vamos estar lá na maratona. E eu vou tirar todas as dúvidas de vocês amanhã, tá bom? Live 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, tá ok? Abraços e até amanhã, gente. Tchau, tchau.